alongando, entrando aí numas energias positivas. Muito obrigado, viu? A gente espera em breve receber aqui essa turma das atividades esportivas, a galera do yoga, a galera das artes marciais, a galera do pilates, todo mundo aqui na nossa casa em breve. Mas muito obrigado. Quem gostou pode assistir essa matéria lá no nosso canal no YouTube, beleza? Gente, hoje é sexta-feira. Há mais ou menos uma semana e meia, estreou o reality show da emissora lá, né? E um dos assuntos que explodiu nas redes sociais e alguns dos participantes que já se destacaram foram Carol Conká, Lucas Penteado e a Juliette. A gente vai falar um pouquinho do que aconteceu com o participante Lucas Penteado. Ele teve alguns comportamentos durante uma festa, né? Ali ingeriu alguns bons drinks e ali ele decidiu combinar alguns votos com outras pessoas negras dentro da casa. A casa inteira repudiou, também houve um mal-entendido com uma participante que já foi eliminada do jogo por conta de interesses, né, em se relacionar com a pessoa, houve esse desentendimento também. E a casa inteira, os demais participantes, viraram as costas para esse participante que vocês estão vendo aí, o Lucas Penteado. Só que esse virar as costas ficou muito pior por conta de atitudes de outra participante, a Carol Conká, né? Houve aí uma certa exclusão, o participante começou a comer sozinho, começou a ir dormir sozinho, começou a ficar sem ter ninguém para conversar. E aí chegou uma outra participante para fazer parte no grupo dos excluídos, que é a nordestina Juliette. Ela é paraibana, também está participando da edição do reality show esse ano, só que a exclusão dela foi outra. As pessoas começaram a falar do modo como ela se comunica, por conta do seu sotaque nordestino, o sotaque forte paraibano, diga-se de passagem, muito bonito. Começaram a criticar ela, falando que ela não sabe se expressar, falando que ela fala alto demais, que ela é um pouco invasiva, e por conta disso, os demais participantes também resolveram excluí-la da convivência na casa e começaram a falar dela. O cenário na casa é um, o cenário aqui fora é outro. O cenário aqui fora na internet. Só que agora a gente quer que você de casa participe desse debate com a gente. Nós temos uma convidada, a gente vai falar dos fatores que levam essa exclusão e quais as consequências dessa exclusão social que está atrelada ao tribunal da internet. Não é isso, Jéssica? Verdade, Iago. E estar inserido nas redes sociais nem sempre é só diversão, como já deu para perceber nas últimas semanas. Na verdade, desde quando essa pandemia começou, né, ficou bem complicado estar por lá. Principalmente para quem acaba ganhando dinheiro com os seus posts e também com a sua própria imagem por lá. Para muitos, lá na internet, nas redes sociais, é um caminho em que se tem que literalmente pisar em ovos para não ser mal interpretado e sofrer o famoso cancelamento pelos internautas. Isso tornou um problema que causa exclusão e muitas pressões sociais em cima de muitas pessoas, muitos famosos. Para conversar sobre o assunto, a gente recebe a Juliana Aragão. Bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Prazer receber você. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Iago. Bom dia a todo mundo que está em casa assistindo a gente. E, enfim, o Tribunal da Internet ele é muito pesado, né? Ultimamente a gente tem visto vários cancelamentos de alguns famosos, de pessoas que se posicionam. E dá pra gente perceber que esse cancelamento na internet é um fenômeno. Tem acontecido com frequência e as pessoas, e às vezes a gente pega realmente muito pesado. O que acontece? Com a pandemia a gente notou que isolamento não é uma saída. Sim. Não é de fato algo que resolve, né? A gente consegue perceber que a gente fica um pouquinho mais adoecido, fica mais solitário, com os nossos próprios pensamentos, e a gente acaba às vezes não conseguindo administrar isso.
E o que tem acontecido no reality show é exatamente essa exclusão na prática. O cancelamento na internet, ele acontece sim, de maneiras muito proporcionais, muito grandes. No entanto, o que tem acontecido no reality show é de fato na prática. E a gente conhece alguém que já tenha feito isso, a gente já vivenciou essa situação. Em algum momento na nossa vida, sim. E o que acontece é que isso causa em nós algumas consequências, né? Dependendo da frequência, dependendo da intensidade. A gente percebe que as pessoas elas podem ter síndrome do pânico, dificuldades com a autoestima, né? Porque aí você fica se questionando, será que realmente eu sou legal, sou uma pessoa boa? Será que aquilo que eu fiz, que pra mim não gerou um problema, será que isso realmente foi um problema? Eu começo a me questionar, sabe? E às vezes a gente acaba se colocando nessa situação e as coisas vão acontecendo em proporções maiores, prejudicando a nossa saúde. Eu acho importante, aproveitando a sua presença aqui na nossa casa, a gente tem de um lado duas mulheres, né? Quer dizer, de lados opostos, duas mulheres, uma negra e uma branca, né? A negra, famosa, ela tem um empoderamento, ela tem, apesar de, talvez porque já seja famosa, ela carrega consigo uma força e umas palavras muito pesadas. Um discurso. E do outro lado, uma branca, ela já tem uma linguagem mais reprimida, retraída, né? Na prática, no geral, se tratando de racismo, principalmente do que vivemos no ano passado, né, de todos os acontecimentos que aconteceram no ano passado relacionados aos negros, esse cenário seria diferente. A negra seria a reprimida e a branca seria, né, a opressora. Os dois personagens do reality shows, eles estão trocados aí nessa situação. O que leva essa participante, a Carol Conká, como o pessoal de casa está acompanhando, a denegrir a pessoa, falar porque ela está falando mal a qualquer custo, né? Ela acorda já falando da menina, vai dormir falando do menino, né? Então ela é uma perseguição isso? O que está acontecendo? O que você acha que está passando na cabeça dela? Levando em consideração que ela é negra, mas que ela tem uma palavra muito importante e ela é talentosa, né? Inquestável, né? O trabalho que ela fez aqui fora, mas como você analisa essa postura dela? Então, a Carol, ela é militante, né? Ela já vem assim com uma postura mais incisiva, é a minha opinião e pronto. Talvez a gente não sabe, não tem como dizer o que levou ela a fazer isso, porque a gente não conhece a história de vida dela, não sabe de onde ela veio, quais são as crenças dela, aquilo que ela construiu enquanto seres humanos, enquanto você, enquanto a Jéssica, enquanto eu, a gente construiu. No entanto, a gente pode perceber que a validação das outras pessoas tem reforçado esse comportamento nela. Então ela começou a fazer isso e as outras pessoas estão ou assistindo, compactuando, ou então sem coragem de se colocar numa posição como se fosse uma brecha entre um e outro, né? E aí a gente consegue ver que esse comportamento dela cada vez mais tem sido frequente, aprovado, e ela não está percebendo que isso aqui do lado de fora tem cancelado ela, né? De alguma forma as pessoas estão achando que o posicionamento dela está errado, e o cancelamento, ele não fala necessariamente de atitudes que podem ser absolutamente certas ou erradas, no caso erradas, né? Mas de um grupo que entende que aquilo não foi aceito e de alguma forma ela não se colocou de uma forma aceitável, assertiva, e aí começam os comentários, as depreciações, né? Deixei de seguir. E isso repercute em várias esferas também da vida dela, né? Tanto financeira quanto social e psicológica também, que a gente só vai saber quando ela souber do que está acontecendo. Quando né? ela sair. Agora a gente pode trazer um exemplo que aconteceu lá dentro da casa e também que acontece muito com as pessoas aqui fora. Por exemplo, teve um participante que ao ingerir bebida alcoólica, né, perdeu um pouquinho o ritmo, a noção do que estava fazendo e falando, e aí criou um caos dentro da casa, que é o que pode acontecer, por exemplo, com um amigo meu, um amigo seu aí de casa, numa festa que, enfim, aquele dia que não foi bom. aquele dia que não foi bom e a pessoa meio que dá aquela surtada, né?
E aí esse comportamento, claro, foi negativo, foi um comportamento que abala a amizade, abala o convívio na família, como aconteceu, a gente viu, né, perfeitamente o que aconteceu ali dentro daquela casa do reality show. E aí a gente traz para nossa vida, né? Quando isso acontece com uma pessoa próxima a mim que tem esse comportamento, o que é interessante eu, como uma pessoa mais próxima, como um familiar, chegar para essa pessoa e tentar conversar com ele, ou fazer o que muitos lá fizeram, né? Tentar se afastar, dar aquele gelo e deixar ele em próprios pensamentos, ou como uma terceira participante fez, que foi realmente ir para cima da pessoa, falar coisas realmente que magoaram ele. O que é que a gente pode fazer, eu como pessoa aqui fora, que tenho amigos que podem estar nessa situação? Excelente colocação, Jéssica. Eu acho que isso é uma coisa que acontece com muita frequência e a gente, enquanto estamos aqui do lado de fora, não somos essa pessoa, a gente precisa olhar para essa pessoa com mais empatia. Sim. No sentido de tentar entender o porquê que isso aconteceu com ela, o que foi que levou ela a fazer tal atitude. E a gente precisa lembrar também que quando existe um fator chamado alcoolismo, né, a gente já entende que algumas coisas aqui no nosso cérebro são inibidas e faz com que a gente fale aquilo que a gente pense. Sim. E quando a gente está de uma forma normal, né, como eu posso dizer assim, entre aspas, a gente pensa, mas a nossa moral faz a gente repensar sobre aquilo e a gente só fala aquilo que é colocado naquela situação, né? Então, acho que a gente precisa pensar com mais amor um pouquinho. As pessoas, elas estão pouco tolerantes à frustração. Então, se você erra, eu rapidamente estou aqui me posicionando para te julgar, para opinar, para falar, olha, você está errado, você fez isso errado. Então, a gente está pouco tolerante. A gente precisa ser um pouquinho mais tolerante, porque as pessoas erram, é muito comum. Você erra, ela erra, eu erro, todo mundo erra, de maneiras diferentes. E se no caso, por exemplo, essa pessoa próxima, né, que está nessa situação, todas as vezes que ingere bebida alcoólica numa situação, ela acaba explodindo, acaba falando coisas, né? E essa própria pessoa já percebeu que tipo de tratamento ela pode receber dentro do consultório, se ela vai ser necessário ela tomar alguma medicação, trabalhar um pouco esse psicológico dela, para que quando esteja o efeito do álcool, ela não faça mais isso. É interessante que ela faça um trabalho de psicoterapia, né? E aí falar nesse ambiente específico aquilo que está causando dor para ela. Sim. Porque se nesse momento em que ela toma bebidas alcoólicas, ela joga isso, despeja, é porque tem algo dentro dela que está precisando dar uma olhada, saber o que está realmente acontecendo, por que aquilo está causando dor, está trazendo uma angústia. Né? E aí os familiares, eles podem dar um apoio, né, no sentido de dizer que psicoterapia não é necessariamente para quem está maluco, para quem está doido. Né? É uma ferramenta que a gente pode utilizar enquanto seres humanos, um tratamento psicoterapêutico, para que você consiga encontrar o seu equilíbrio. Entendi. Olha, a gente tem a participação de um convidado, o Wesley Souza. Ele é professor e músico. Ele vai dar uma pequena impressão aí sobre esse assunto que estamos debatendo aqui. Olá pessoal, bom dia Iago, bom dia Jéssica e todo mundo que está assistindo. Fico muito feliz de poder vir aqui compartilhar um pouquinho da minha opinião com vocês sobre essa questão. Para quem não me conhece, meu nome é Wesley Souza, eu sou músico e professor. Na última década, especialmente, as redes sociais moldaram muito do nosso comportamento, dos nossos entendimentos, das nossas percepções, das nossas reações. Quando você acorda de manhã, muito provavelmente você pega o celular do lado e olha qual a notificação do Instagram ou do WhatsApp que tem para você responder. Então a gente está sendo moldado por essa imposição das redes. Essa hiperexposição que a rede demanda que você faça, de compartilhar teu dia a dia, tuas questões, para que as pessoas saibam, fazem com que outras pessoas também sejam influenciadas. E você certamente segue influenciadores ou blogueiros que ajudam a construir as tuas opiniões dos mais diversos campos da vida. A questão é que se colocar uma câmerazinha para me vigiar o dia inteiro, haverão várias questões que eu preciso melhorar. E o ser humano é isso. É um ser humano, a gente aprende, desaprende e aprende o tempo inteiro. Nós somos moldados pelas nossas experiências, pelas nossas vivências. Então, antes de cancelar o amiguinho, é muito importante olhar para si mesmo e falar, bicho, eu tenho um bocado de questões para resolver. Uma coisa é o debate público sobre esse país, que tem questões importantíssimas para serem debatidas, para que a gente compreenda quem nós somos como povo mesmo e para que a gente melhore
um cenário do país nas mais diversas áreas. E outra coisa é essa vigilância diuturna, como a que acontece nos reality shows, que a pessoa tem uma câmerazinha, um microfone acompanhando ela o dia inteiro. Qualquer um de nós, se fosse acompanhado o dia inteiro, cometeria vários equívocos, várias falhas. Mas mais importante do que essa falha pontual é o interesse do indivíduo em mudar. E aí eu lembro de uma citação bíblica que fala que antes de apontar o cisco no olho do irmão, eu tenho que tirar a trave do meu olho. Então assim, se eu puder ajudar o outro a ter um comportamento melhor, que não prejudique outras pessoas, que não fira outras pessoas, é melhor do que eu cancelar um amiguinho, tá bom? Obrigado pelo convite, um beijão pra vocês. Valeu. Olha, tá aí, o Wesley falou e disse, né? Eu queria falar com você, Juliana, sobre a participante Juliette e o Lucas. O que essa exclusão, essa convivência dentro da casa, né? O que essa exclusão pode afetar, o que essa exclusão pode causar no psicológico deles, e se essa exclusão pode ativar aí alguns gatilhos, né, como dizem na internet, para determinadas atitudes, às vezes que não são pensadas, ou às vezes em algumas falas, porque a impressão que a gente dá é que a participante, a Juliette, ela evita falar e ela evita se expressar por medo de errar. Esse seria um comportamento causado por essa exclusão? É possível, é bem possível, né? Dentro da casa, as emoções elas são muito potencializadas. Você não tem um amigo para sair, para ir ali conversar, né? Essas pessoas elas estão aqui o tempo inteiro no mesmo lugar. Sobre a questão da saúde mental neles, no caso que eles estão sendo cancelados lá dentro, né? Essa exclusão dentro da casa de todos os outros participantes, a gente pode verificar que pode sim ter gatilhos, dependendo da história de vida de cada pessoa, porque tem pessoas que já vieram com uma autoestima mais baixa, né? A gente não sabe quais foram os medos, os anseios dessa pessoa durante a vida dela, o que ela trouxe até aqui, se aquilo está curado, e aí a gente pode ver estresse alto, a gente pode ver síndrome do pânico, a gente pode ver ansiedade, né? Diversos tipos de ansiedade que essa pessoa pode acabar desenvolvendo em função dessas situações que estão acontecendo. Imagina que você está num lugar para comer, para socializar, inclusive o ser humano, ele é uma pessoa, sujeito que se constitui na sociedade. Eu só sei que eu sou baixinha porque tu é mais alto que eu. Eu só sei que eu sou morena porque tu é loura. Então, assim, eu preciso do outro para validar a minha existência também, sabe? Então, assim, quando eu chego para sentar no lugar e todo mundo se retira, ou então dizem para mim, você não é digno de estar nesse lugar, eu realmente não existiria essa pessoa que não se sentiria, não, então tudo bem, eu vou ser autossuficiente aqui sozinho. Essa pessoa pode até falar isso, mas a longo prazo, esse discurso não vai se manter. Sim. Né? Então, assim, a gente percebe sim que pode ter um adoecimento mental nessas pessoas, né, que estão sofrendo, tanto o Lucas como a Juliette, né? Inclusive por questões culturais, sotaque é uma coisa que você carrega e que você não tem como negar, você não vai poder esconder isso. É uma identidade da pessoa. Eu sou essa pessoa porque eu nasci em tal lugar também, né? E não tem como negar. Então a pessoa, como é que ela se vê na condição de ser humano, de nordestino, naquele lugar que não tem nordestinos, que ela é única também, e enfim. Eu acho que essas consequências elas são arriscadas a longo prazo, dependendo também da frequência. Porque às vezes acontece uma vez, você releva, poxa, a pessoa também não está ali num dia bom, né? Vou ter um pouquinho de paciência com ela. Mas o tempo inteiro... É o que não está acontecendo lá dentro, né? Não está acontecendo. Então, a gente pode sim observar que essas questões elas podem adoecer. Então, assim, o ideal é que assim que eles saírem, eles procurem fazer uma análise deles mesmos, né? E, se for necessário, que façam um acompanhamento, porque pode ser necessário, para evitar que essas questões podem não se expressar nesse momento, mas se acontecer uma outra situação, explode. Poxa, que legal. E é bom você aí de casa, né, que já está assistindo, está acompanhando e se sente ofendido naquela situação, chateado, é bom poder também fazer essa análise, né, sobre o seu comportamento, o que está acontecendo ao seu redor,
para que, quem sabe, a gente possa melhorar como ser humano, como pessoa, tanto no convívio social quanto nas redes sociais. Juliana, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Prazer receber você na nossa casa para trazer um assunto tão importante. Talvez, Jéssica, essa sua fala, rapidinho, foi a mais importante desse bate-papo, porque, como o próprio Wesley falou, esse cancelamento a gente também faz. Quando a gente vai na foto do nosso artista, ou vai no grupo da turma e fala mal do professor, ou então fala mal do colega do trabalho, tenta cancelar, nós estamos, na verdade, agindo igual aqueles participantes que estão na casa. Então, acho que esse essa foi o motivo desse nosso muito bate-papo, né? Que a gente vê isso no dia a dia, em várias situações da nossa vida. E aí, às vezes, a gente olha no outro e fica indignado. Poxa, ele fez e tudo mais. Mas se a gente parar pra pensar em alguma situação, você já fez isso. Você já fez também. E é isso que a gente não quer. O bate-papo tá bom, mas a gente vai pro intervalo. No próximo bloco, a gente volta com a nossa caixa secreta. Tem Giro da Valesca, tem sua participação e muita música. Não sai daí. É o VF apaixonado. Você é tudo de bom.